Vamos dar início ao estudo do livro e convido você a adquirir esta obra através da loja da Amazon.com. Transformadores de Potência, volume 1. Vamos ao capítulo 1. Capítulo 1, Anatomia de um Transformador de Potência. Vamos dar início na parte 1, Fundamentos dos Transformadores. Capítulo 1, Anatomia de um Transformador de Potência. Visão geral do transformador. O capítulo 1 estabelece a base conceitual desta obra ao apresentar a anatomia dos transformadores de potência aplicados em sistemas elétricos que operam desde 7.000 volts até 500.000 volts, abrangendo desde redes de distribuição até sistemas de transmissão e sistemas de interligação de grande porte. Mais do que uma simples identificação de componentes, o transformador é tratado como um sistema multifísico integrado, no qual fenômenos elétricos, então nós temos do sistema multifísico integrado, fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos, térmicos e dielétricos, atuando de forma simultânea e interdependente. O capítulo 1 também apresenta uma visão integrada da anatomia de um transformador de potência, estabelecendo a base conceitual necessária para a compreensão dos demais capítulos que se seguirão. Nesta seção, o leitor é introduzido aos principais componentes físicos e funcionais do equipamento, incluindo núcleo magnético, enrolamentos, sistema de isolamento, óleo, dielétrico, tanque, buchas e dispositivos de proteção. A abordagem é estruturada para conectar a forma construtiva com o princípio de funcionamento, permitindo entender não apenas o que é cada parte, mas por que ela existe dentro do sistema elétrico. Além da identificação dos elementos, o capítulo contextualiza o papel do transformador dentro das subestações e sistemas de transmissão, destacando sua importância na elevação e redução de níveis de tensão com eficiência e segurança, dos critérios indispensáveis. Esse primeiro contato técnico prepara o leitor para uma análise mais profunda dos fenômenos elétricos, mecânicos, térmicos, que serão explorados ao longo da obra. Ao longo deste capítulo, são analisadas as duas principais tecnologias construtivas utilizadas na engenharia moderna: os transformadores imerso em óleo isolante e os transformadores a seco. Embora apresentem diferenças estruturais significativas, ambos compartilham o mesmo princípio de funcionamento, baseado na indução eletromagnética, sendo suas arquiteturas adequadas às exigências de aplicação, segurança operacional, manutenção e impacto ambiental. Aqui nessa figura nós temos um transformador de potência em subestação de alta tensão, destacando seus componentes externos e a integração ao sistema elétrico. Nessa primeira imagem nós podemos aqui destacar de forma simples aqui a entrada de alimentação do primário, então vou chamar aqui de fase A, fase B, C. Aqui é a bucha C, a bucha B. Essa aqui é a bucha A, ela conduz essas fases para dentro do transformador, para a parte ativa do transformador. Aqui nós temos os radiadores, responsáveis por dispersar o calor. Aqui é o tanque de expansão, o sistema de ventilação, os ventiladores, tanque de expansão. Aqui dá para ver um TC, também aqui é um para-raio, uma identificação rápida e simples dos componentes externos. E nós vamos falar muito sobre isso. Após essa visão geral, torna-se fundamental avançar para uma análise mais detalhada da constituição física do transformador, com identificação clara de seus componentes externos e internos, permitindo estabelecer correlação direta entre estrutura construtiva e função operacional. A anatomia da parte ativa, transformador de potência seco. Nós temos os principais componentes da parte ativa. Estou me dirigindo diretamente ao núcleo e enrolamentos. Núcleo magnético, constituído por lâminas de aço, silício, de grão
orientado, empilhadas para formar as colunas exúguas do circuito magnético, responsável por conduzir o fluxo magnético. 2. Estrutura de fixação do núcleo. Prensas e tirantes que garantem a fixação mecânica do núcleo, evitando ruídos e vibrações. 3. Conexões de alta tensão. Terminais de saída dos enrolamentos de alta tensão ligados aos barramentos através de conectores. 4. Conexão de baixa tensão, BT. Terminais dos enrolamentos de baixa tensão. Enrolamentos de alta tensão. Bobinas de cobre ou alumínio, isoladas e encapsuladas, responsáveis por receber a energia elétrica. Enrolamento de baixa tensão. Bobinas de cobre ou alumínio, posicionadas próximas ao núcleo onde a tensão é induzida e entregue à carga. 7. Isolação entre enrolamentos. Camadas de material isolante, papel, Nomex, fibra de vidro ou resina, que garantem o isolamento elétrico entre alta tensão e baixa tensão. Encapsulamento em resina epóxi. Envolvimento total dos enrolamentos com resina epóxi de alta rigidez dielétrica, que proporciona proteção mecânica, elétrica e térmica. Coluna do núcleo. Parte vertical do núcleo, onde os enrolamentos são montados. Suporte e estrutura da parte ativa. Estrutura metálica que sustenta o núcleo e os enrolamentos, garantindo rigidez e segurança mecânica. Base da parte ativa. Base metálica que serve de apoio para o conjunto ativo e fixação ao gabinete. E rodízios opcionais permitem o deslocamento do transformador para instalação e manutenção. Nota: a parte ativa é o coração do transformador. Seu projeto garante a transferência eficiente de energia elétrica por indução eletromagnética com segurança, confiabilidade e durabilidade. Características da parte ativa: alta rigidez elétrica, baixa manutenção, segurança contra incêndios, resistência a curtos circuitos, operação silenciosa e longa vida útil. Aqui a parte externa, os elementos visíveis, a parte externa do transformador a seco. Descrição da parte externa. A parte externa do transformador a seco é composta por uma estrutura metálica de proteção que garante segurança mecânica e elétrica aos componentes internos, além de facilitar a ventilação e a instalação. Elementos visíveis na parte externa. Nós temos olhais de suspensão, placa de identificação, sinalização de advertência de alta tensão, aletas de ventilação, ponto de aterramento externo, painel traseiro de proteção, base de fixação e estrutura, rodízios direcionais e fixos. Visão frontal, visão lateral, esquerda, traseira. Você vai poder dar uma olhada com calma nesse material aí no seu livro. Vamos ao transformador de potência, identificando os seus componentes, com indicações numeradas para referência técnica. Número 1, parede do tanque do transformador. Essa parte aqui visível é a parede do tanque do transformador. Aqui dentro desse tanque nós temos a parte ativa imersa em óleo isolante. 2, buchas de alta tensão, a entrada do primário. Buchas de baixa tensão, aqui representadas nesse lado aqui, ó. Base estruturada de apoio, a base estruturada de apoio. 4, estrutura metálica de sustentação que suporta todo o peso do transformador. Rodas, sistema de deslocamento, o conservador de óleo ou tanque de expansão. 6, tanque de expansão do óleo que compensa a variação de volume devido à temperatura. 7, eixo de acionamento do comutador de TAP. Esse eixo de transmissão aqui, ó, de acionamento do comutador de TAP, o LTC, transmite o movimento do motor. O motor está dentro da caixa, que é acionado através dessas chavetas aqui. Esse eixo aqui ele transmite o giro do motor, movimentando então o TAP, a posição do TAP na parte interna do transformador. Válvula de drenagem de óleo, número 9, utilizada para retirada de óleo para manutenção, filtragem ou coleta
de amostra. Respirador com silica gel, número 10, aqui indicado aqui em cima. Radiadores, os radiadores estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4 radiadores. Os ventiladores estão aqui, ó. Ventilador, fazem a ventilação forçada. Aqui no finalzinho, ó, destacando aqui, ó, o LTC, ó, LTC. Comutador de derivação, ele vai derivar as espiras internas do transformador de uma posição para outra em carga. 1.2. Resumo didático dos sistemas do transformador. Sistema elétrico 2 e 3. Bucha de alta tensão, bucha de baixa tensão. Sistema térmico, radiadores. Sistema dielétrico 1 e 6. A parede do tanque do transformador, porque dentro do tanque ele é preenchido com óleo isolante, óleo refrigerante. Esse óleo tem dupla função, tanto de isolar eletricamente quanto ajudar na refrigeração do transformador. E o 6 é o tanque de expansão. Sistema de proteção, dois componentes do sistema de proteção, o 8 e o 10. O 8, a válvula de alívio de pressão, PRD, dispositivo de segurança que atua em caso de sobrepressão interna, liberando gases e protegendo o tanque contra ruptura. 10 é o respirador com silica gel. Remove a umidade do ar que entra no conservador, o tanque de expansão, protegendo o óleo isolante contra contaminação. Sistema elétrico, sistema térmico, sistema dielétrico, sistema de proteção, dois componentes visíveis na parte externa do transformador. Sistema mecânico, 4 e 5. 4, a base e estrutura de apoio, estrutura metálica de sustentação que suporta todo o peso do transformador. E o 5, rodas ou sistema de deslocamento, permite a movimentação do transformador para transporte ou posicionamento. Sistema de regulação de tensão, OLTC, 7 e o 12. O 7 é o eixo de acionamento do comutador de TAP, transmite o movimento do motor, caixa de comando, para o mecanismo interno do comutador TAP, realizando a mudança de derivação. E o 12, a caixa de controle, ou painel local, painel para acionamento do motor do comutador de TAP, com indicação de posição, alarme e ligações auxiliares. Vamos voltar aqui para nós estarmos fechando então essa explicação inicial. Vamos aí até a página 5. Cada componente do transformador desempenha uma função específica dentro de um sistema integrado, onde aspectos elétricos, térmicos e dielétricos atuam simultaneamente para garantir operação segura e confiável. O transformador de potência é um dos principais ativos do sistema elétrico, responsável por viabilizar a transmissão e distribuição de energia em diferentes níveis de tensão. Ficamos por aqui. Um abraço.